Prezados irmãos, prezadas irmãs, que a paz de Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Os nossos mais sinceros votos de muita paz, de muita tranquilidade, de muito bom ânimo, nesses momentos em que nós vamos meditar um pouco a respeito dos ensinamentos de Jesus, trazidos sempre pela benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, pelas mãos abençoadas da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Que possamos ter a nossa mente aberta para entender, para assimilar um pouco desses ensinamentos deixados pelo Mestre, que sempre nos são muito importantes e que sempre estamos tentando colocá-los em prática, porque é só com a prática que nós nos tornaremos espíritos melhores. Então nós estamos dando sequência no estudo do livro Há Flores no Caminho, da benfeitora Amélia Rodrigues, trazidas pela mediunidade de Divaldo Franco, né? E na data de hoje nós estaremos abordando o capítulo cujo tema é Pastor e Porta. Quando nós falamos em pastor, eu fui buscar nas escrituras bíblicas o comecinho ali do Salmo 23. O Salmo 23 ele é um pouco mais extenso, mas eu pensei apenas uma frase para que nós possamos iniciar a nossa linha de raciocínio, né? Então diz lá no Salmo 23: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é muito importante, nós analisarmos o real significado desta frase, desse salmo. O Senhor é meu pastor. O que é o pastor? O pastor é aquele que toma a dianteira do rebanho e o rebanho o segue porque confia, porque conhece. Então, o Senhor é aquele que me conduz, é aquele em quem eu sigo, porque eu confio, porque eu conheço, né? E no transcorrer do estudo, nós vamos vendo que esse conhecer é tão profundo que nós conhecemos o pastor pela voz. As ovelhas, né, porque o pastoreio, ele faz um paralelo de um pastoreio daqueles pastores da época que pastoreavam as ovelhas com os pastores, aqueles a quem nós seguimos nos dias de hoje, né? Então, o Senhor é aquele que eu sigo, que é o meu pastor, e nada me faltará. Quando nós buscamos uma compreensão um pouco mais assertiva a respeito dessa frase, desse salmo, que nós pegamos apenas essa frase e não o salmo todo, nós entendemos que nós estamos lendo, nós temos acesso às escrituras bíblicas no nosso idioma. E até chegar no nosso idioma, passou por várias e várias interpretações, por algumas traduções, todas traduções sérias, mas que acabam perdendo um pouco a originalidade do texto. Então, qual que seria a frase mais adequada, o entendimento mais correto dessa frase do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e não me faltará. Porque se Ele é meu pastor, nada me faltará, mas está me faltando saúde, está me faltando paciência, está me faltando equilíbrio, está me faltando harmonia, então é alguma coisa, é um salmo que não faz sentido. E quando nós estamos falando de Jesus, tudo faz sentido. Se não faz sentido, é porque nós estamos interpretando da forma equivocada.
Agora, quando nós entendemos que o Senhor é meu pastor e não me faltará, nós estamos entendendo e nós estamos afirmando que Ele não nos faltará mesmo quando nós não estivermos nada. Que a gente não tiver mais nada. A gente não tem saúde, não tem dinheiro, não tem paz, não tem nada. Mas Ele não nos faltará. Aí sim, é um salmo, é uma leitura que faz mais sentido e tem tudo a ver com Jesus. Porque Jesus é aquele que veio para os doentes. Jesus é aquele que veio justamente para nós que estamos precisando. Porém, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós estamos precisando, nós temos que, sinceramente, de coração aberto, buscá-lo, com o real desejo de nos transformarmos, de que Ele nos ajude, e Ele sempre nos ajudará. Então, entendemos o Salmo 23 que o Senhor é meu pastor e não me faltará. Faz total sentido, né? Porque Ele é o pastor que vai tomar a frente, Ele é o pastor que vai nos guiar e nunca nos faltará, mesmo quando nós não tivermos nada. A linguagem do pastoreio é para que entendamos a prática do que era feito com as ovelhas, o comportamento das ovelhas para com o pastor e a postura do pastor para assegurar a confiança no rebanho. Então havia uma troca. Existia o pastor que conduzia as ovelhas, mas por um outro lado as ovelhas confiavam naquele pastor e se deixavam conduzir. Se a gente for fazer uma análise bem superficial, na Bíblia, os maiores antepassados do povo hebreu, eles eram pastores. Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e etc. Eles eram pastores, eles conduziam as ovelhas, eles realmente eram pastores ao que diz sentido à palavra, ao que dá sentido à palavra, né? Daí que veio, posteriormente, essa comparação do pastoreio das ovelhas com aquele Senhor que nos conduz, com aquele Senhor que está vindo ao nosso encontro, nos chamando pelo nome, para que Ele possa nos conduzir sempre pelo melhor caminho. A figura do pastor é de quem está conectado com o seu rebanho, que conhece todas as necessidades das suas ovelhas. Por outro lado, as ovelhas confiam tanto em seu pastor que o conhecem pela voz. A título de curiosidade, meus irmãos, o campo de visão de uma ovelha não passa de 10 metros. Daí a necessidade das ovelhas realmente confiarem em quem a está conduzindo, a quem está conduzindo a esse rebanho. Porque o campo de visão das ovelhas, ele não é muito longo, ele é bastante limitado, né? Então, essa relação de pastoreio com o rebanho é uma relação assim de profundo conhecimento. Trazendo essa análise para nós, onde nós temos Jesus como o nosso guia, como o nosso pastor, e nós somos o rebanho, nós somos as ovelhas, tanto é que nós entendemos que Jesus, como o nosso pastor, não tem uma ovelha perdida. E se essa ovelha se perder, essa ovelha se desgarrar do rebanho, ele vai atrás dessa única ovelha para tentar salvá-la. Nessa relação existe uma intimidade muito grande. Quando nós entendemos alguém como pastor, como nosso líder, como nosso guia, nós precisamos necessariamente ter um conhecimento a respeito desse pastor, ter confiança
ter discernimento de quem nós estamos seguindo. Aqui nós estamos falando de Jesus, mas a gente vai ver no transcorrer desse estudo que estão havendo, depois de Jesus, muitos falsos cristos e falsos profetas que têm atuado em seu nome. E é preciso sempre que nós façamos uma análise um pouco mais profunda daquilo que nos chama atenção, daquilo a quem nós, de quem nós estamos realmente seguindo, se é alguém que realmente merece ser seguido. Amélia começa esse capítulo narrando uma passagem de Jesus. Ele não mais voltaria a Galiléia a partir deste momento. Os sítios queridos, onde medravam a ternura e a simplicidade, não volveria a escutar-lhe a voz. Ficavam para trás as cariciosas convivências, os caminhos enflorescidos pela bondade espontânea e pela meiguice das gentes simples e humildes, afáveis e dóceis, marcadas pelas experiências primeiras da canção da Boa Nova. Começaria agora, até o acume das dores, o período pela árida Judéia. Poderia um profeta desincumbir-se do ministério sem viver e sofrer na Judéia? Iniciavam-se agora e alongavam-se as rudes provas e os aturdimentos gerais, as controvérsias e as paixões fulminantes, as ciladas armadas pela insensatez, e os olhos vigilantes da inveja estavam abertos, seguindo-lhe os passos, a sua atividade, provocando. Analisando esse primeiro parágrafo, esse primeiro trecho da obra de Amélia Rodrigues, a gente consegue entender, a gente consegue perceber uma relação bastante interessante entre a Galiléia e a Judéia. Essa relação entre Galiléia e Judéia nos proporciona algumas reflexões, porque a Galiléia era o local onde Jesus era bem acolhido. Jesus era cercado de pessoas simples, mas pessoas simples com um real desejo de uma transformação íntima. Jesus se sentia muito bem na Galiléia. Por um outro lado, a Judéia era diferente. Era um local de conflitos, onde Jesus, com bastante frequência, ele era contrariado. Trazendo essas passagens para a nossa vida, Galiléia representa a zona de conforto, onde tudo nos é favorável, onde tudo conspira ao nosso favor. E todos nós sabemos que ninguém cresce na zona de conforto. Por quê? Porque ali nós dominamos aquele espaço. Nós já sabemos o que vai acontecer e o que nós temos que fazer caso aconteça o que nós imaginamos. Então a zona de conforto é um lugar tranquilo, um lugar onde nós realmente não é necessário dispor de nenhum conhecimento que nós temos para que nós possamos manter o nosso bem-estar. É um lugar tranquilo. Agora, a Judéia, por um outro lado, aí sim, a Judéia é um local onde nós saímos da zona de conforto, porque Jesus, quando foi para a Judéia, ele foi bastante contrariado. Ele foi bastante questionado
Jesus na Judéia ele foi realmente colocado à prova. E lá ele provou que tudo aquilo que ele falava, ele realmente vivia, principalmente no contato que ele tinha com os fariseus, que eram os doutores da lei. E os fariseus, eles duvidavam muito de Jesus. Eles não entendiam que Jesus realmente era tudo aquilo. E muitas perguntas, muitas situações embaraçosas que os fariseus acabavam colocando Jesus, com perguntas bastante inteligentes, não é porque eles não sabiam a resposta. Era para testar, para ver até onde Jesus sabia. Então a Judéia realmente era o local fora da zona de conforto. E nós realmente precisamos passar pela Judéia das nossas vidas para que nós possamos crescer, enfrentando coisas novas, amadurecendo com pessoas diferentes. Essas pessoas diferentes podem ser pessoas difíceis, mas podem ser pessoas mansas, mas que pensam diferente de nós. Nós realmente amadurecemos quando nós estamos na Judéia, quando nós estamos fora da nossa zona de conforto. Na Bíblia, inclusive até a obra de Amélia, essa obra ela é baseada nesse capítulo. É no João capítulo 10, versículo 1 ao 18. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Vejam que interessante, né? Claro que aqui ele está falando de uma situação da ovelha animal mesmo, mas voltando ao que nós estávamos falando no começo, nós fazendo parte desse rebanho que precisamos de Jesus como nosso pastor e guia, nós precisamos conhecer Jesus mais intimamente. Nós precisamos conhecer Jesus pela voz, pelas suas práticas amorosas, pelos seus ensinamentos, porque é evidente que Jesus não vai se materializar em nossa frente e nos chamar e nós vamos ouvi-lo e vamos seguir. Mas o convite é para que nós o sigamos pelos seus ensinamentos. Então nós precisamos entender um pouco mais a respeito daquilo que Jesus nos deixou como lição. Daí a importância de nós lermos um pouco mais, de nós estudarmos um pouco mais, para que nós possamos entender cada vez mais a grandeza desse Espírito, para que nós possamos segui-lo não porque todo mundo segue, não porque todo mundo é cristão, eu também vou ser, para que nós possamos segui-lo com razão, com a fé raciocinada, conhecendo um pouco mais, aprofundando um pouco mais. Haroldo Dutra Dias fez a tradução do Novo Testamento, e tem muitas coisas que foram ditas de forma original naquela época que se distorceram com os tempos. Daí a necessidade de nós entendermos a real mensagem de Jesus para que nós possamos segui-lo, mas sabermos por que estamos seguindo.
E aí sim a nossa confiança nessa voz que chega para nós vai sendo cada vez maior. Depois de... Aqui já foi lido. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não entenderam. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Veja que interessante, quando ele fala em ladrão e salteadores, ele está falando no sentido da falsidade. Ele está falando no sentido da falsidade, porque o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo inteiro cujo tema fala justamente sobre isso, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. E aí tem um item lá dentro desse capítulo que diz: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Vejam que interessante. Primeiro, o título do capítulo: haverá falsos cristos e falsos profetas, nos alertando: cuidado em quem vocês confiam, cuidado em quem vocês seguem, porque haverá falsos cristos e falsos profetas. Dentro do capítulo, não acreditais em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Kardec podia ter dito: verificai se os espíritos são de Deus, porque existe uma diferença. Não. Experimentai se os espíritos são de Deus. O que é experimentar? É colocar à prova. Quando nós vamos numa loja experimentar um carro que nós vamos comprar, a gente vai dar uma volta, a gente vai pegar uma rua que tem um pouco mais de trepidação, ver se não está batendo nada, a gente vai numa subida, a gente vai numa descida, enfim, vai ligar o ar-condicionado, vai desligar. A gente vai colocar aquele veículo à prova para ver se realmente ele é tudo aquilo que o vendedor está nos falando. Então, o experimentar é colocar à prova. Não confiar em todos os espíritos. Experimente se esses espíritos são de Deus. O que é essa linguagem? Porque todos nós somos de Deus. Mas o que é a linguagem experimentar se os espíritos são de Deus? É se realmente eles estão nos falando a verdade. Na semana passada nós estamos estudando o livro dos médiuns, na semana atrasada, me desculpe, no nosso grupo mediúnico, e caiu alguma coisa sobre isso, e até eu lembrei dessa passagem do Evangelho. Os espíritos que são de Deus, aqueles espíritos que realmente eles têm a luz verdadeira, aqueles que têm condições de nos pastorear, de nos orientar, de nos liderar, são espíritos que eles se apresentam com um comportamento divino. Eles se apresentam com um comportamento diferenciado, sem a necessidade de grandes discursos. Como eles já são espíritos mais evoluídos, em poucas palavras a gente percebe. Aqui eu estou falando de um espírito que pode ser desencarnado, mas também encarnado. Em poucas palavras a gente percebe que realmente ele sabe o que está falando.
que ele não tem a intenção de nos enganar. Não são ladrões nem salteadores, como diz na Bíblia. São espíritos que realmente vêm nos oferecer ajuda, respeitando totalmente o nosso livre-arbítrio, nos entendendo, nos amando, sabendo que nós somos dotados de inúmeras limitações e que essas limitações têm o seu tempo para serem vencidas. Então são espíritos que, na presença desses espíritos, como eu já disse, tanto encarnados como desencarnados, nós sentimos uma segurança pela própria vibração que ele emite. Ele nos lidera pela própria influência positiva que já é natural desse espírito. Ele não nos obriga, ele não nos pede nada em troca. Então, é a forma que nós entendemos, é a forma que nós, após uma análise, porque o Espiritismo é uma doutrina que nos ensina a fé raciocinada. Ninguém no Espiritismo pode falar que está sendo enganado, que está sendo iludido, porque a doutrina nos induz ao questionamento. O próprio Kardec, né? Se tudo isso que eu estou falando aqui, a ciência provar que é mentira, abandone isso aqui e siga a ciência. Só que isso aí só acontece após uma análise mais aprofundada, após um estudo. Então, nós precisamos entender quem são esses que estão se apresentando para nós como líderes religiosos. Nós precisamos entender o que esses pastores, eu falo entre aspas, porque como nós estamos falando, né, de falsos cristos e falsos profetas, quem que são esses pastores que estão nos convidando a segui-los? São espíritos bons? O que eles querem de nós? Porque Jesus nos disse, né? Para ser feliz, siga apenas o primeiro mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas, e também tem o segundo, e o próximo como a si mesmo. E todo o resto virá por acréscimo. Quando nós entendermos essa mensagem de Jesus e nós aplicarmos no nosso dia a dia, na nossa vida, tudo fica muito claro. Porque fora disso, é tudo conversa. Aqueles que chegam para nós, de uma forma ou de outra, trazendo um comércio da palavra sagrada, o comércio da fé, o comércio de Jesus, fiquemos atentos. Porque são espíritos talvez mais necessitados do que nós, que estão se endividando consideravelmente, vendendo algo que não é deles. Ninguém está questionando se aquele que vai num templo religioso recebe ou não recebe alguma bênção. Mas aí, esses que se dizem enviados de Jesus, trazerem isso para o lado comercial, é um grande comprometimento enquanto espírito. E isso pode acontecer em qualquer religião. Pode acontecer em qualquer religião. Então fiquemos atentos a quem nós estamos seguindo. O que nos brilha os olhos? O que nos chama a atenção? Essa é a reflexão trazida por Amélia no texto em que nós estamos tratando. E ela continua. Eu sou o bom pastor. Há um infinito de amor naquelas palavras e nos gestos nobres que ampliam Jesus além dos tempos e pelos longes dos espaços. O pastor faz-se seguido porque defende as ovelhas. Por isso elas o amam. Ele logo chega,
caminha à frente delas e as chama pelo nome. O ladrão age diferentemente. Todos sentimos necessidades de segurança, de ponto de referência e de ponto de referência de certeza para caminhar na paz. Só Ele é o pastor, junto a quem as aflições se fazem paz e as precárias forças se transformam em alento. Há pastores, no entanto, que em seu nome são mercenários procurando tomar-lhe o lugar nos corações humanos. Zelam por si mesmos, apaixonados e loquazes, suscetíveis e volúveis, buscando poder e glória, não escogitando os interesses daqueles que o seguem. Vejam essa frase, né, desse parágrafo. Todos sentimos necessidade de segurança, de ponto de referência. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele fala para nós, nesse momento em que a Terra está passando de turbulências, para nós não perdermos o nosso ponto de referência. Esse ponto de referência é Jesus. Nós não podemos perder Jesus de vista. Nós temos as nossas demandas, nós temos inúmeros pontos que nós precisamos melhorar, mas nós não podemos perder Jesus de vista. Ele é o nosso porto seguro. Ele é o nosso pastor que nos conhece, que nos chama pelo nome, que sabe de todas as nossas necessidades. Nesse mundo em que tanta coisa é distorcida, num paralelo onde nós temos tantas informações em tempo real, na palma da nossa mão, no aparelho de celular, e por um outro lado nós temos que verificar se todas essas informações fazem sentido, porque tem muita falsidade, porque tem muito fake em todas as áreas, na religião, na ciência, na política, do profissional. Nós vivemos um momento onde nós estamos presenciando comportamentos preocupantes por parte da humanidade. Espíritos que ainda se comprazem com a maldade, que ainda se comprazem com as coisas erradas. Só que nós não podemos nos deixar levar. Nós não podemos perder o nosso ponto de referência, que é Jesus. Como que Jesus agiria? Como que ele faria? O que ele diria? E esse contato com o Mestre é através da oração sincera. Esse contato com Jesus, esse contato com o nosso pastor, que nós o conhecemos pelos seus ensinamentos, não pelo que ele escreveu, porque ele não escreveu, mas pelo que escreveram dele, mas pela prova que ele nos deixou de que tudo aquilo que ele falou, ele praticou, ele fez. E nenhum de nós, por maior que seja o nosso sofrimento, chega aos pés do sofrimento desse Espírito aqui na Terra. Então, ele nos deu o exemplo. É por isso que tudo o que nós precisamos em um pastor para nos conduzir, nós encontramos nele. Tudo. Qualquer que seja a nossa demanda, a nossa necessidade, a nossa dor, a dor física, a dor moral, o desemprego,
perturbações, problema espiritual, problema... Jesus nos guia. Jesus nos acode, Ele nos atende, Ele nos socorre. Sempre, sempre. Não existe condicional. Não existe o se. É sempre. Sempre que nós estejamos dispostos a receber essa ajuda. Porque muitas vezes nós nos satisfazemos em nossos erros, em nossos equívocos, e pedimos da boca para fora. Mas quando nós pedimos com o coração, esse pastor sempre nos guia pelo melhor caminho. Não tenhamos a menor dúvida disso. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso mestre de todos os tempos. E nós não podemos perdê-lo de vista para manter o nosso equilíbrio, para manter a nossa sanidade nesse momento tão importante que a Terra está passando. Então é isso, meus irmãos. Eu faço votos de que essa análise, esse estudo tenha sido útil, que de repente uma pessoa que assiste esse vídeo, que começa a pensar um pouquinho diferente a respeito de Jesus, que começa a internalizar um pouco a necessidade do estudo, por certo, esse grandioso trabalho organizado pelas pessoas envolvidas já valeu a pena. Então que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, esse pastor, esse guia, que sempre, sempre, sempre nos conduz pelo melhor caminho. Um grande abraço a todos e até uma outra oportunidade, se assim for permitido por Deus.